Um filho erra e só escuta humilhação. Uma esposa está exausta de receber silêncio punitivo. Um amigo caiu em um padrão ruim e virou fofoca. Você já feriu alguém tentando corrigir? Gálatas 6 vem e muda tudo isso. Hoje, no nosso devocional de número 133, seguimos com o tema A Força de Corrigir Sem Ferir. E o trecho bíblico que nos guia é de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Muito prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Paulo escreve às igrejas da Galácia num contexto de tensão espiritual e relacional. Havia muita confusão, comparação, disputa sobre quem estava certo, quem era mais maduro e quem merecia mais espaço. Nesse cenário, ele traz uma orientação muito prática. Quando alguém cai, a resposta do povo de Deus não deve ser desprezo, espetáculo ou dureza, deve ser restauração. Isso é muito forte. Porque no mundo antigo, assim como hoje, cair em erro podia significar ser excluído, envergonhado ou tratado como caso perdido. Mas Paulo ensina outra lógica. A comunidade da fé não existe para apontar dedos, existe para levantar gente. E ele está dizendo que maturidade espiritual não é saber condenar, mas saber restaurar com humildade. Esse texto ele tem um equilíbrio incrível, porque ele não diz ignore o erro, finja que não viu, exponha a pessoa, julgue sem misericórdia. Ele diz ajude a corrigir. Faça isso com humildade, tenha cuidado. Carregue os fardos uns dos outros. E isso é tão lindo, porque mostra que amor maduro sabe enfrentar a verdade sem perder a ternura. E aqui entra um ponto muito importante também. Empatia não é passar a mão. Empatia é olhar para o outro com verdade e compaixão ao mesmo tempo. Às vezes, o que a pessoa mais precisa não é de um discurso duro, é de alguém que diga, eu vi sua queda, mas eu não vou te abandonar nela. Mas também existe o outro lado, que são os limites saudáveis. Nem toda ajuda significa absorver tudo. Nem toda presença significa aceitar abuso. Nem toda correção precisa acontecer sem proteção emocional. Amar o próximo é ajudá-lo a se levantar, mas sem se perder no processo. A relevância desse texto para os dias atuais é porque hoje relacionamento é uma das áreas mais sensíveis da nossa geração. Isso aparece na família, quando um erro vira acusação eterna em vez de conversa madura. Isso aparece no casamento, quando um tropeço vira distância, ironia ou disputa de poder. Também aparece nas amizades, quando alguém falha e já é descartado sem chance de recomeço. Isso aparece no trabalho, quando a crítica vem sem cuidado e a pessoa se fecha. Aparece também na vida emocional, quando a pessoa já está tão ferida que qualquer correção soa como ataque. Vem comigo aqui nesses exemplos e pensa junto. Um filho que erra e em vez de receber orientação só escuta humilhação. Pensa numa esposa ou num marido que está exausto emocionalmente e precisa de uma conversa clara, não de silêncio punitivo. Um amigo que caiu em um padrão ruim e precisa de ajuda de verdade, não de fofoca disfarçada de preocupação. Imagine alguém da família que sempre repete o mesmo erro e, em vez de ser tratado como caso perdido, precisa de firmeza, mas com misericórdia. Esse texto ele é muito atual porque ele nos lembra que corrigir alguém não é esmagar, é cuidar. Há uma diferença enorme entre confrontar para ferir e confrontar para restaurar. E às vezes o maior amor é dizer a verdade com calma, no tempo certo, sem arrogância e sem crueldade. Tem alguém na sua vida que está vivendo com relacionamentos feridos? Que corrige com dureza porque aprendeu assim? Que vê a distância crescer depois de uma conversa difícil? Que quer amar, mas não sabe como ser honesto sem ferir? Que já foi ponte e virou pedra sem perceber? Essa pessoa ela precisa ouvir que há uma diferença enorme entre confrontar para ferir e confrontar para restaurar. Que empatia não é passar a mão, é olhar com verdade e compaixão. Então pausa agora e manda esse devocional para essa pessoa,
Porque talvez tudo o que ela precisa é de alguém que diga. Você pode corrigir sem ferir, você pode ser ponte. A lei da unidade divina conversa muito com esse trecho bíblico, porque essa lei, ela nos diz que ninguém vive totalmente isolado. O que acontece com um afeta o outro. O peso de um vínculo toca toda a rede ao redor. E Paulo fala exatamente isso quando diz: ajude uns aos outros. Carregar fardos não é só um gesto bonito. É reconhecer que pertencemos uns aos outros e que a restauração de uma pessoa também cura um ambiente. Quando eu ajudo alguém com humildade, eu fortaleço a unidade que o amor de Cristo quer formar. Vamos agora começar a nossa sessão de coaching, então você já sabe, né? Pensa com sinceridade. Em qual relacionamento você precisa praticar mais a empatia hoje? É na família? Talvez alguém precise ser ouvido com mais calma. É no casamento? Quem sabe a correção precise vir com mais ternura e menos defesa. É nas amizades ou no seu trabalho? Talvez você precise parar de reagir e começar a restaurar. Quando alguém erra perto de você, o que aparece primeiro? A vontade de corrigir com dureza? O impulso de julgar? O medo de se envolver? Ou a disposição para ajudar com humildade e limites saudáveis? Se você levasse esse trecho bíblico a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você corrigiria com mais mansidão? Você não deixaria o amor virar permissividade? Você pararia de tratar pessoas como descartáveis? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: nesse dia, eu fui ponte de restauração ou apenas reação para o erro do outro. E hoje os seus 7 minutos são para olhar uma relação que precisa de restauração sem perder a verdade nem a ternura. E o nosso exercício recebeu o nome de corrigir com amor, proteger com sabedoria. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao vínculo que mais precisa de cuidado, então escreva e complete. Hoje, o relacionamento que mais precisa de empatia, perdão ou limite saudável é: seja honesta, seja honesto. Segundo, reconheça o que Deus está pedindo em você. Então, escreva e complete. Se eu quiser obedecer à lei de Cristo, eu preciso. Completa com a sua verdade. Eu vou te dar alguns exemplos só para te ajudar a pensar, mas completa com o que é verdade para você. Se eu quiser obedecer à lei de Cristo, eu preciso falar com mais humildade. Eu preciso perdoar sem fingir. Eu preciso corrigir sem ferir. Eu preciso ouvir com mais cuidado. Eu preciso proteger meu coração sem fechar o amor. E terceira e última parte do exercício, escolha um gesto simples para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai escrever, completar, mas vai agir. E a frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Eu vou te ajudar com 3 exemplos. Antes de terminar o dia, eu vou falar com verdade e menos dureza. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo de reconciliação, se for possível e seguro. Antes de terminar o dia, eu vou colocar um limite com respeito, onde eu vinha me ferindo demais. E esse exercício ele foi elaborado para você não abandonar ninguém na queda, mas também não perder a própria saúde mental no processo. Então vamos lá, deixa eu te conhecer um pouquinho. Coloca aqui nos comentários. Em qual relacionamento você precisa praticar mais a empatia hoje? Aquele que a correção ficou pesada. E o mais importante, antes de ouvir esse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você corrige com dureza, mais a pessoa se fecha? Então desabafa aqui nos comentários, porque você não está só nessa jornada. Depois volta e faz o exercício, porque esse devocional não termina no amém. Ele termina quando você decide que merece ser ponte e não pedra. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem nós falamos sobre quando a mente aprende a subir e você aprendeu sobre redireção mental. Hoje você aprende a corrigir sem ferir. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver ferindo
e precisar lembrar de como é restaurar. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, eu te entrego os meus relacionamentos. Tu conheces as feridas que ficaram, os silêncios que pesaram, as palavras que machucaram e as vezes em que eu corrigi sem amor ou amei sem limite. Hoje eu te peço, me ensina a restaurar com humildade, me ensina a ouvir com empatia, me ensina a perdoar sem me anular e me ajuda a colocar limites saudáveis quando isso for necessário. E que eu não seja pedra na vida de ninguém, que eu seja ponte. E que meus vínculos se tornem mais maduros, mais leves e mais parecidos com o coração de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.